Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de população e índices. Eu sou a professora Roberta, aqui do Centro de Mídias. Ah, mas normalmente não sou eu que estou aqui. Quem que normalmente dá essa aula? O professor Osmar. Hoje ele me convidou para dar essa aula, já que o assunto tem muito a ver com o que eu estou trabalhando lá no meu componente. Então ele falou, você não quer ir lá? Eu falei, eu vou, eu topo. Então a nossa aula de hoje, qual que é o nome da nossa aula de hoje? Olha lá, analisando amostras. Sim, a gente está na atividade integrada número 4. Então a gente está falando de pesquisa estatística. Sim, então vamos só lembrar, o nosso aprofundamento, como ele chama mesmo? Deixa eu acionar a canetinha aqui, ó, gosto do roxo. O nosso aprofundamento chama-se hashtag Quem Divide Multiplica. E nós estamos na unidade curricular número 1, esse primeiro semestre inteirinho dela. Então a gente fala do quê? Números também importam. E o nosso componente curricular é qual mesmo? População e índices, como eu falei para vocês, que hoje o professor Osmar pediu para eu vir, portanto tá meu nome aqui, ó, Roberta e Osmar. Muito bem. Então a gente está analisando as amostras. É isso que a gente vai fazer hoje? Então é isso que a gente vai fazer. Então vamos começar sempre lembrando, toda vez que a gente está falando em aprofundamento curricular, estamos falando do novo ensino médio. O que significa o novo ensino médio? Esses aprofundamentos. A gente tem que lembrar o nome do aprofundamento. A gente já lembrou. O nome do nosso componente. A gente já lembrou. A gente tem que lembrar que a nossa aula é baseada no que mesmo? No mapa, que é este material. É o material de apoio ao planejamento e práticas do nosso aprofundamento. Então, olha o aprofundamento, hashtag Quem Divide Multiplica, e o nome do material, já tinha uma setinha aqui, então deixa eu apagar a minha. É o mapa, que é o material de apoio ao planejamento e práticas do aprofundamento. Tudo bem? Muito bem. Lembrando sempre do componente curricular, a gente tem vários nesse... Tem vários componentes, são 5 no total. Então a gente tem aí o que vocês já conhecem bastante, já estão trabalhando aí nesses 6 meses, né? O trabalho, política e pensamento econômico, que quem leciona para vocês é o Guerreiro. O demografia e investigação das populações humanas, que é o Russo. Reflexões sobre o poder do contrato social às redes, que quem está lecionando para vocês é a Maria Fernanda. E o mudanças sociais, demografia e trabalho, que é o Tiago. E claro que esse componente, que é o que a gente está trabalhando agora, população e índices, quem leciona para vocês é o professor Osmar, mas hoje estou eu aqui para abrilhantar a aula. Ele me convidou e eu topei na hora, tá bom? Então, tranquilo, 5 componentes, estão acostumados com isso, né? 5 componentes, todos eles sendo trabalhados ao mesmo tempo, no decorrer da unidade curricular 1, e nós estamos, então, em população e índices, que tem tudo a ver com estatística, que é o que a gente está trabalhando, sim. Então, lembrando que tem o quadro integrador, e ele fala aí de todos os nossos componentes, com, cada uma descrição aí de cada um do que vai ser feito. E a gente está, no momento, na atividade integrada número 4. Então, já passou pela atividade integrada 1, 2, 3, e estamos na 4. E no caso do nosso componente, que é população e índices, nós estamos fazendo o quê? Planejando o quê? Uma pesquisa estatística a partir de temas tratados nos componentes desse aprofundamento. Então, baseado nos outros componentes, nos temas que estão sendo abordados ali, nós vamos realizar uma pesquisa estatística. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Acostumado com isso, né? O nome dos componentes, o nosso componente qual é, o quadro integrador, a atividade que a gente está se localizando, a atividade integrada 4, o objetivo dela, que é planejar uma pesquisa estatística, até aí tranquilo. Então a gente vai começar. Então começa como mesmo? Pensando na pesquisa estatística. Antes mesmo de ler sobre essa pesquisa estatística, vamos retomar o que a gente tem feito aí, o que o professor Osmar trabalhou nessas 2 últimas aulas? Bom, ele falou sobre a pesquisa estatística, ele falou sobre a importância de fazer uma pesquisa estatística e a importância de planejar a pesquisa estatística. Então, na penúltima aula, ele falou das etapas que a gente tem para um planejamento. Você lembra das etapas? Não? Vamos relembrar? Primeiro a gente tinha que definir o problema. Então, qual é o problema que eu quero tratar? Esse é o problema. Tá, então decidi qual é o problema. Segundo, a gente tinha que pensar na justificativa. Por que eu escolhi esse problema? Por que eu vou investigar esse assunto? Então, essa era a justificativa, tá? Terceira etapa, definição do público-alvo. A gente tem que pensar quem que vai participar da minha pesquisa para responder esse meu problema. Tá. Depois disso,
tomada de decisão. Bom, o que eu vou fazer depois de decidir o público-alvo, depois de realizar a pesquisa? O que eu vou fazer com essas informações todas coletadas? Isso é a tomada de decisão. Depois a gente tinha que pensar no tipo de pesquisa. Será que a pesquisa vai ser censitária, que é aquela com todo mundo, ou vai ser amostral, que é só com parte da população? Ah, tá. Instrumento de coleta de dados, eu quero o próximo. Como que eu vou coletar essas informações? Qual instrumento eu vou utilizar? Eu vou fazer uma pesquisa, eu vou fazer um questionário, eu vou usar um formulário eletrônico, eu vou fazer uma entrevista. Como que eu vou usar documentos? Como que eu vou coletar essas informações? E por último, qual técnica que eu vou escolher para fazer a minha amostra? Tudo bem? Então, teve uma aula aí, na penúltima, que o professor Osmar explorou o que era cada um desses. Sim? Tranquilo? Na última, ele mostrou um exemplo já de uma pesquisa respondida a cada passo. Então, o problema qual era, a justificativa qual era, o público-alvo qual era, tomada de decisão. Aí ele apresentou gráficos para ilustrar. Lembra disso? Ele fez toda essa parte para ilustrar todas as etapas. E hoje a gente vai falar um pouquinho do quê? Da escolha dessa amostra. Então a gente vai usar censo, a gente vai usar amostra, como que a gente escolhe, tem uma técnica, a gente vai abordar essa parte, porque ele já tinha até comentado. Tudo bem? Então vamos relembrar o que é pesquisa estatística, porque pesquisa estatística é diferente de pesquisa normal, né? Então, você sabe o que é uma pesquisa estatística? Pois bem, ela é o foco de trabalho nessa atividade integrada 4. Por isso que o professor Osmar colocou esse slide nessas 3 últimas aulas, pelo menos, porque é o foco da nossa atividade integrada 4. Então, o que é a pesquisa estatística? A utilização de pesquisas é fundamental para o trabalho em estatística. De maneira geral, trata-se de um estudo que colhe, identifica, agrupa, organiza, analisa e infere sobre informações, que são os dados, coletados, e inserta a população objeto de estudo. Então, primeira coisa, a gente vai coletar dados com alguém. Então, a gente vai pegar uma informação, eu tenho nosso problema, eu vou coletar informações com alguém. Então, eu vou lá, vou fazer a pesquisa e vou coletar essas informações, esses dados. Tá bom, coletei. Olha o que ele fala aí, que a gente colhe. Colhe é o quê? Coletar os dados, ir lá fazer a pesquisa, realizar a pesquisa, pegar as informações. E identifica. O que é identificar? Ver o que eu coletei. Ah, isso aqui é uma variável tal dessa ou não. Ah, é qualitativa, é quantitativa. Identificar, coletar, tá. Para poder fazer o quê? Agrupar. Vou agrupar de alguma forma. Olha, essas informações são sobre isso, essas são sobre isso. Ah, aqui vai me chegar. Então, a gente dá uma organizada. Então, a gente organiza. E aí, a gente faz o quê? Uma análise. Professora, o que é a parte de análise? Então, peraí. Eu vou coletar as informações e eu vou organizar em tabelas, por exemplo. O mais fácil é organizar em tabelas. Então, eu organizo lá em tabelas. Depois que eu organizei bem em tabelas, eu vou analisar. Analisar é fazer cálculos em cima disso. Média, mediana, moda, desvio padrão, variância. Todos esses cálculos estatísticos que existem. Existem outros também, tá? Mas a gente vai fazer esses cálculos estatísticos em cima desses dados que a gente coletou. Dessas informações que estão organizadas em tabelas. Ah, tá. E aí depois ele fala que infere. Professora, que palavra é essa? Infere. A gente chega a alguma conclusão. A gente olha e fala, olha, com essa informação eu cheguei a essa conclusão. Então eu posso apresentar assim? Aí, além disso de concluir, a gente pode apresentar através de gráficos para ilustrar. Sim. Então, quando a gente fala em estatística, não é simplesmente fazer uma pesquisa. É uma pesquisa em fontes confiáveis, sim, mas é uma pesquisa onde você coleta as informações, pega todas elas, vê o que serve e o que não serve, porque às vezes você coleta, você faz muitas perguntas e às vezes alguma pergunta não vai te ajudar realmente no que você quer, então você descarta, você fala, essa aqui não... Ou você usa todas, pode acontecer, tá bom? Pega todas essas informações, tenta organizar da melhor forma possível, organizou, separa em blocos diferentes, essa questão, depois vai lá e faz o cálculo de cada uma, que só dá para fazer quando são variáveis quantitativas, que tem números, qualitativa a gente já faz outro tipo de coisa, tá? Outro tipo de análise, mas a gente vai e analisa. Que analisou e viu tudo aquilo lá, toda aquela parte, a gente faz o quê? Faz um gráfico para ilustrar e depois infere, conclui alguma coisa, toma alguma decisão e vê o que a gente pode usar dessa pesquisa. Porque ela é feita para quê? Para que você chegue em alguma conclusão e te ajude em alguma coisa. Tudo bem? Tranquilo até aqui?
Tá, e para poder fazer a pesquisa, faz o planejamento, que o professor Osmar já falou cada um dos passos. Até aqui tranquilo, acho que você já tá de boa, né? Agora a gente vai explorar um pouquinho sobre as diferenças entre estatística descritiva e estatística inferencial, tá bom? Então podemos descrever de forma simples 2 tipos de características em relação ao estudo estatístico. Então, estatística descritiva. Tem como característica a organização, análise e apresentação dos dados. Então, a parte que a gente chama de estatística descritiva é a hora onde a gente pega as informações colocando nas tabelas, organiza as tabelas, constrói os gráficos, observa esses gráficos e toma alguma decisão. Então, essa parte entre organizar, analisar, apresentar, que é a parte de gráfico, tem a ver com estatística descritiva, está descrevendo todas as informações que você obteve. Tudo bem? Tá, e essa estatística inferencial, a partir de indícios, o que é isso? Essa é a parte da coleta das informações. Então, ela é caracterizada pelo estudo de uma amostra de determinada população e, com base nela, a realização de análise e de apresentação de dados. Aqui, a gente está falando em pegar uma parte da população, selecionar um grupo que realmente represente a população e, nesse grupo, a gente faz toda a parte de estatística, toda a parte descritiva. Então, a gente vai lá, faz todos os cálculos, faz todos os gráficos e tudo assim. Tá, então, professora, qual é a diferença? Na primeira, a gente está falando numa população em geral, pegar um grupo, pesquisar todo mundo e fazer todos os cálculos. Na segunda, a gente está falando, olha, não dá para fazer com todo mundo, então eu vou ter que pegar indícios, eu vou ter que pegar um grupo ali que realmente identifique, que realmente tenha a ver com o que eu estou querendo pesquisar, e aí, com eles, eu consigo ter a informação e poder ilustrar a população toda. Então, o assunto de hoje é: eu tenho uma população muito grande. Será que eu consigo fazer a pesquisa com essa população muito grande? Será que é viável em relação a tempo e dinheiro? Tempo e dinheiro? Não, não é. Então eu vou ter que escolher uma amostra, eu vou ter que diminuir, vou ter que escolher um grupo. Como que eu vou escolher? Então essa é a nossa reflexão de hoje. Esse é o nosso interesse e nossa intenção da aula de hoje, tá bom? Então vamos continuar. Tipos de pesquisa, que aí são os 2 tipos que a gente fala, da censitária e da amostral. Então, aqui nesse slide, a gente está falando primeiro da censitária. Então, censitária tem a ver com censo. Professora, o que é censo? É quando a gente faz uma pesquisa usando toda a população. Então, vamos ler, ó. São aquelas em que é feita a opção de pesquisar e analisar informações colhidas de uma população inteira. Então, eu vou coletar a informação de todo mundo. Então, um censo é bem demorado, porque eu tenho que conseguir a informação de todos, tá bom? Legal, professora. A mais conhecida, sem dúvida, é o censo demográfico, que ele é realizado pelo IBGE. Sabe o que é o IBGE? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que colhe dados de toda a população brasileira em uma periodicidade de 10 anos. Então, a pessoa vai lá de casa em casa e pergunta informações. Quantas pessoas moram lá? Qual a idade das pessoas? Escolaridade. Ela vai perguntando um monte de coisa em relação à população, para poder saber quantas pessoas existem no mundo, quantas estudam, para saber tudo aquilo, a gente faz um censo. Então existe o IBGE faz muito esse estudo do censo, tá bom? Eu vou parar um pouquinho porque eu quero falar dos meus intérpretes de Libra, que eu esqueci de dar oi pra eles. Ah, meu Deus, então quem tá aqui comigo? Agora é a Thalita, né, Thalita? Não errei seu nome não, né? Tudo bem, Thalita? Ah, tá. E tem o Matheus também, tá? Daqui a pouco aparece o Matheus e eu falo com o Matheus. Tá bom. Então, quando a gente tá falando em pesquisa censitária, o que é censitária? Censo. A gente tá falando da população inteira. É viável muitas vezes? Não, mas dá pra fazer? Dá. O IBGE faz. Tá bom. Vai lá, pergunta pra todo mundo, informação de todo mundo, pra poder saber tudo sobre as pessoas. Isso é o censo. Mas se você tá falando de uma pesquisa estatística que a gente vai fazer sobre qualquer assunto que seja, será que eu consigo falar com todo mundo? Realmente é viável? Porque falando que fala 10 anos, né? Porque dura 10 anos. Não dá pra fazer isso toda hora. Então eles fazem a cada 10 anos, pra ter uma noção do que aconteceu em 10 anos. Porque realmente é uma pesquisa que é complicada de fazer. Então a gente vai pro nosso próximo questionamento. Realizar uma pesquisa censitária com toda a população é viável nos aspectos tempo e recursos? Será que a gente consegue, se a gente quiser fazer uma pesquisa sobre papinha de neném, será que eu consigo investigar todas as crianças, os pais, né? Vou perguntar para os pais, mas todas as crianças que consomem papinha de neném?
Será que dá para fazer com todo mundo? É viável em relação a tempo e recurso, dinheiro financeiro? Então, não. A realização desse tipo de pesquisa, que é a nossa censitária, demanda de muito tempo e altos custos financeiros. Então, vamos partir para outro tipo de pesquisa. Então, a gente tem um desenho aí de uma moça toda atarefada, com várias mãos, vários braços aí. Por quê? Porque gasta muito tempo para você fazer um tipo de pesquisa censitária. Então, o segundo desenho aí tem um dinheirinho, tem gráfico, tem uma pessoa com a mão coçando a cabeça, assim, pensando, meu Deus, quanto dinheiro eu tô gastando para fazer essa pesquisa. E o nosso terceiro desenho tem um outro rapaz, aqui ele tem várias pernas e vários braços, porque ele tá correndo, né? A outra moça tava sentada, ela só tava com os braços ocupados, vários braços. Nessa não, a gente tem um rapaz com várias pernas e vários braços, com um relógio, com um computador, com um celular, com uma prancheta do tipo, uma ferramenta, assim, do tipo, como eu vou fazer para realizar essa pesquisa em tempo de... Vai gastar muito tempo, vai gastar muito dinheiro. Ó, eu vi que o Matheus apareceu. Oi, Matheus, tudo bem? Tudo bem com você aí? Então, tá bom. Então, Matheus e Thalita, já mandei um abracinho pra vocês. Tranquilo aqui, então? Falou em censo. Vale fazer censo? Dá pra fazer censo? É muito complicado. Gasta muito dinheiro, gasta muito tempo. Então, a gente vai ter que fazer por quê? Vai ter que fazer amostragem. A gente vai ter que ir pra uma amostra. Então, vamos para a amostra. Então, é o segundo tipo de pesquisa. Pesquisa por amostragem. Então, o que é pesquisa por amostragem? Pode ver que tem um desenho aqui com várias pessoas, vários homens, mulheres, com várias roupas aqui, bem legal, bem desenhadinho. Só não tem nem olho nem boca, né? Mas tem barbinha, tem bigode. Eu gostei desse desenho, bem colorido. E ele fala o seguinte, ó. Pesquisa por amostragem. Trata-se de um método no qual se estuda apenas uma parte da população, um pedacinho. Então, na pesquisa por amostragem, se analisa um pedacinho da população a ser estudada, mas existem critérios e técnicas para se fazer isso. Então, a gente vai ver sobre isso. Então, só para vocês observarem, no meu desenho tinham várias pessoas, eu coloquei uma lupinha lá no canto, né? O Osmar que colocou uma lupinha lá no canto para dizer, olha, eu vou trabalhar só com esse pedacinho aqui da minha população. Eu vou investigar somente esse pedacinho. Mas será que na hora que eu pego esse pedacinho, eu vou pegar, tipo, aleatório? Eu vou escolher... Como que eu vou escolher? Será que existe uma forma de escolher qual vai ser o pedacinho da minha população? Sim, existe. Isso chama-se técnica de amostragem. Ah, tá. Então, volta, respira, Roberto, você tá muito rápido. Falei de pesquisa estatística, defini tudo que eu vou fazer na pesquisa, agora eu tô pensando no meu público-alvo. Quem que vai participar da minha pesquisa? Ah, existe a população. Dá pra pesquisar todo mundo? Como eu falei da papinha do neném. Dá pra pesquisar todo mundo? Não. Ah, mas dá pra... Ah, vou pegar aquela faixa etária de crianças que tem de 0 a 3 meses que consomem. Não, não consome de 3. De 3 a 6 meses. De 6 meses a 1 ano. Sei lá, eu vou direcionar um pouco, eu vou usar uma técnica para direcionar. Isso chama-se pegar uma parte da população, uma amostra, e existem as técnicas para escolher essa amostra. Ah, tô começando a compreender. Então, vamos continuar. Então, vamos falar sobre as técnicas. Então, são necessários critérios para determinar as características das pessoas que farão parte dessa amostra. São necessários critérios? Será que eu preciso saber quem que vai participar? Como que eu vou fazer isso? Tem como? Tem. Sim, esses critérios serão determinados pela técnica de amostragem escolhida para a realização da pesquisa. Então, aqui a gente vai apresentar, no total, 3 técnicas de amostragem. Então, 3 técnicas de como escolher a nossa amostra. Então a gente pode fazer a amostragem que a gente tem lá chamada de casual ou simples, ou a sistemática, ou a estratificada proporcional. Então a gente vai abordar um pouquinho dessas 3 técnicas. Tudo bem? Então tem a população, vou pegar um grupo menor, porque eu não consigo, por tempo, dinheiro, recurso, pesquisar todo mundo, então eu vou para uma amostra. Para escolher a amostra, escolho uma das técnicas. Mas eu não sei as técnicas. Vamos aprender as técnicas para escolher, para poder escolher direitinho, porque, lembra, interfere, ó, tá falando lá. Precisa de um critério para determinar? Precisa de um critério. Então a gente vai ter que ver qual que a gente vai escolher. E como que eu vou escolher? Vai depender da sua pesquisa. Então você tem que conhecer as 3 técnicas para você falar, ah não, com a minha pesquisa eu tô querendo isso, então acho que é melhor escolher essa técnica aqui. Ah não, eu tô querendo escolher, então é melhor essa. Tudo bem? Vamos ver as 3 técnicas? Preparados para conhecer as técnicas? 3 técnicas. Oh, meu Deus. Vamos lá. Primeira técnica, então, ela chama o quê? É amostragem casual ou simples. Lembrando que a gente está sempre, né, focando em refletir sobre o público-alvo, né? Quem que é o nosso público-alvo da pesquisa. Então, amostragem casual ou simples. É um processo mais comum e frequentemente utilizado.
Retira-se certo grupo, amostra, aleatoriamente de uma população, onde cada elemento tem a mesma probabilidade de ser selecionado, normalmente através de um sorteio. Então a gente tem lá a nossa população, e aí com a população toda a gente vai arranjar uma forma de sortear quem vai participar. E aí, na hora que a gente está sorteando, todas as pessoas, se a gente está falando de pessoas, né? Mas todas as pessoas que vão responder a pesquisa têm a mesma probabilidade de ser sorteado. Por isso que ele chama aleatório simples. Você sorteia aleatoriamente até chegar na quantidade de pessoas que você tem que determinar para sua amostra, tá bom? Que existe até um cálculo, o professor Osmar até falou, que existe um cálculo para determinar quantas pessoas vão ter na sua amostra. Mas aí você vai fazer escolhendo aleatório até chegar a essa quantidade. Tá bom. Ele vai mostrar um exemplo. Vamos ver o exemplo. Tomemos como exemplo um grupo de pessoas levando em conta a população economicamente ativa de certo município do Brasil e sua renda média per capita. Então aqui você tem toda a população, mas você vai estar pensando somente em um certo município lá do Brasil, certo? E dentro desse município eu não vou pegar todo mundo. Eu vou pegar quem? Pessoal que tem o quê? Que é popular, o pessoal que tem a economia ativa, né? Economicamente ativo. Aquele povo que trabalha, que faz o dinheiro fluir. Sim, então eu vou pegar esse tipo de pessoa dentro desse município do Brasil. Então eu não estou pegando todo mundo do Brasil, não. Estou indo para um município, sim, mas é muita gente nesse município. Então eu vou escolher todo mundo do município? Não. Eu vou pegar quem trabalha, quem tem alguma renda, certo? Que está mexendo na parte econômica do Brasil. E dentro dessas pessoas eu vou sortear aleatoriamente até chegar no tamanho ideal lá para minha amostra. Tudo bem? Tranquilo? Então falou em amostragem casual simples, a gente está falando do quê? Sortear, escolher aleatoriamente, ir lá e pegar as pessoas aleatoriamente, mas que estão dentro daquele grupo, né, que a gente está direcionado, mas escolher aleatoriamente. Tá, casual simples é sortear aleatoriamente, todo mundo tem a mesma chance. Qual será a próxima técnica? A sistemática. Então, amostragem sistemática. Será que essa técnica é um pouco diferente? Vamos ver. Nesse tipo de amostragem, os elementos da amostra são selecionados por um critério pré-estabelecido pelo pesquisador. Então, para quem está fazendo a pesquisa, ele vai decidir antes, tá bom? Quando os elementos já estão ordenados de alguma maneira. Ou seja, a gente tem que ter um grupo já organizado de alguma forma, tá? Já está separado de alguma forma, então já tem lá subgrupos. E aí ele vai falar, olha, eu quero escolher este subgrupo inteiro. E ele pega o subgrupo inteiro e pesquisa. Ah, peraí. Então, naquele anterior, casual ou simples, eu tenho um grupo e eu sorteio. Nesse não, eu tenho subgrupos, tem lá o pessoal, subgrupos, e eu pego um subgrupo inteiro e pesquiso todo mundo daquele subgrupo. Inteirinho. Então, peguei, escolhi isso aqui, ó. Então, números pares, números ímpares. Não, eu quero as pessoas que, sei lá, você vai pegar. Papinha, eu quero todo mundo que representa, que consome papinha de 6 meses a 1 ano. E aí eu pego aquele grupo inteiro e faço a pesquisa com aquele grupo inteiro. Tudo bem? Tá. Então, vamos ver lá o exemplo, ó. Temos como exemplo um grupo de pessoas levando em conta a população feminina economicamente ativa de certo município do Brasil e a sua renda média per capita. Então aqui ele pensou no quê? Ó, mesma coisa, aquele mesmo município, aquelas mesmas pessoas que têm a renda, né, tá funcionando ali, são economicamente ativas, mas eu não vou sortear aleatoriamente. Eu vou pegar todas as meninas, todas as mulheres, todo mundo que é feminino, sexo feminino, pegar todo mundo, ok? População feminina. Então, peguei o meu grupo. E do meu grupo eu peguei uma parte inteira e pesquisei. Então, na casual simples é sorteio. Nessa aqui que a gente chama de sistemática, a gente separa em um subgrupo, em vários subgrupos que seja, mas a gente pega um subgrupo inteiro e faz a pesquisa com aquele subgrupo inteiro. Tudo bem? Então, lembra daquele desenho da lupinha? Você tinha a população toda, pegou só aquele grupo da lupinha inteiro e fez a pesquisa. No outro, no aleatório, não. Pegou aquele povo da lupinha e sorteou alguns. Tá dando pra entender? É diferente, né? Tá. E a terceira técnica, vamos para a terceira técnica. A amostragem estratificada. Essa a gente chama também de estratificada proporcional, muitas vezes usam, tá? Vamos ver o que ele falou aí, ó. Nesse tipo de amostragem, os elementos são divididos em subgrupos, que são os estratos, tudo bem? E a amostra é selecionada proporcionalmente entre as divisões. Proporcionalmente entre as divisões. Peraí, professora, é um pouquinho diferente do anterior? Sim, ele é diferente do anterior, por quê? Porque a gente tem lá, né, a população, você já está pensando nela separada em subgrupos. No anterior, que a gente falava na sistemática, a gente pegava um subgrupo inteiro. Nesse, a gente vai pegar cada subgrupo que tem e vai pegar uma parte dele. Então, fala assim, eu quero pegar 1/3 de cada subgrupo. Então, pego o primeiro subgrupo, escolho lá aleatoriamente 1/3, pego no segundo subgrupo,
escolho aleatoriamente um terço, vou no terceiro, um terço, vou no um terço. E eu vou pegando proporcionalmente um terço de cada um. Ou, por exemplo, metade. Vou lá, nesse subgrupo eu pego metade, no segundo subgrupo eu pego metade, no terceiro eu pego metade. Eu tô pegando proporcionalmente dentro de cada subgrupo. Então, pensa. Você tinha lá o grupão, você escolheu aleatoriamente. Tá. Primeira técnica, casual simples. Segunda técnica, sistemática. Você vai, separa em subgrupos, pega um grupo inteiro. Ah, tá aqui. Agora, a terceira técnica, você separa em subgrupos, mas você pega uma parte de cada um, só que proporcional. Se for metade, metade de todo mundo. Se for um terço de todo mundo. Se for um quarto de todo mundo. Se for um oitavo de todo mundo. É a mesma quantidade? Não, não é a mesma quantidade. Porque pode ser que um grupo tenha mais, tenha 100 pessoas, o outro tenha 20. Quando eu falar em metade de 100 eu vou pegar 50. Metade de 20 eu vou pegar 10. Então, tem uma diferença, não é a mesma quantidade, mas proporcionalmente, do grupo inteiro eu peguei metade, do outro grupo inteiro eu peguei metade, do outro grupo inteiro eu peguei metade. Então, é proporcional. Vamos ver o exemplo que o professor Osmar colocou, ó. Tomemos como exemplo um grupo de pessoas levando em conta a população feminina. Ah, mas a população feminina era o outro. É, só que entre 3 faixas etárias, tem 18 a 25 anos, de 26 a 35 anos e acima de 35 anos. A gente tem 3 subgrupos aí. Então eu vou pegar o quê? Uma parte de cada um deles. Estão economicamente ativa, de certo município do Brasil, e sua renda per capita, né? Tá. Podemos determinar um percentual. Então aqui tá escrito, ó, podemos determinar um percentual. Você vai determinar o percentual. Olha, eu quero pegar 50% das mulheres lá de 18 a 25 anos, 50% dos 26 a 35, 50% dos 35 anos acima. Ah, tá. Ou não, eu quero só 20%. Então, dentro desses 3 grupos, eu vejo quantas mulheres tem lá de 18 a 25. Pego 20% delas. Vejo quanto tem de 26 a 35. Pego 20% delas. Acima de 35, 25% delas. Da população feminina, que se declara feminina. Tudo bem? Tranquilo? Tá. Então, respira. Respira porque a gente tem que pensar no tudo que a gente viu hoje. Tá. Então, a gente está falando de quê? Pesquisa estatística. O professor Osmar estava falando de passo a passo da pesquisa. E aí, a gente parou naquele terceiro item. Viu qual era a definição do problema, pensou na justificativa, aí foi para o público-alvo. Estamos no público-alvo. Ah, minha pesquisa vai ser sobre isso. Lá no meu componente, que a gente fala de estatística na saúde pública e meio ambiente, eu estou falando sobre a dengue. Então, meu público-alvo é pesquisar quem teve dengue. Tá? Então, eu pensei lá no meu município, fechei lá para o meu município. Então, né, então, no caso, não foi nem meu município, foi minha comunidade. Pensei na minha comunidade. Então, meu público-alvo era a comunidade. Tá, só que a minha comunidade é muito grande. Eu vou poder fazer a pesquisa com todo mundo? Não. Então eu vou ter que diminuir. Então tá, então quando a gente pensa no público-alvo, a gente tem lá a nossa população, a gente vai ter que diminuir para uma amostra, tá? Para poder fazer todos os cálculos, coletar as informações dessa amostra. Mas como que eu vou escolher essa amostra? Existem técnicas? Sim, existem 3 técnicas que a gente abordou aqui. Quais são elas mesmo? Ah, casual ou simples, que é aquela que a gente faz como? Sorteio aleatoriamente. Então, pensei lá na minha comunidade, vou imaginar que eu moro num prédio, vou subir num andar e vou falar, tem 4 apartamentos aqui, vou aleatório, vou tocar nesse e nesse. Ah, não, no próximo eu vou tocar nesse e nesse. Não, no próximo eu vou tocar nos da direita, não, no da esquerda. E vou indo. Ah, não, eu moro numa rua, tem várias ruas. Nessa rua aqui, eu vou pegar o lado direito os pares. Na outra, eu vou pegar o esquerdo. Não, eu vou pegar 2 casas daqui e depois uma dali, 2 aqui, e vou fazendo a pesquisa. Então, isso é escolher aleatoriamente. Escolher, sortear. Não tem como sortear, você vai escolhendo, sorteando, e você vai lá e coleta as informações aleatoriamente até chegar na quantidade que você calculou que tem que ter sua pesquisa. Tá bom, isso é o aleatório, que chama casual ou simples. Segunda técnica que a gente chama de sistematização. Eu já tô ficando louca, vou até voltar o nome dela. Sistemática. Quase errei o nome. Sistemática. Como que é a técnica sistemática? Eu vou ter que pegar um grupo. Aí eu vou pegar todo mundo do meu prédio que tem um apartamento número par. E eu só vou tocar na casa de quem é do apartamento par. Ah, não quero saber do ímpar. Não, então eu vou lá no par e toco todo mundo do par e pesquiso com todos eles do par. Ah, não, professor, eu não quero par. Eu quero número ímpar, eu prefiro número ímpar. Toco em todo mundo que é do ímpar, vou lá e faço a pesquisa do ímpar. Ah, na rua. Vou só nas casas do lado direito, em todas as ruas ali da minha comunidade. Escolho, né, quantas ruas pra não ficar muito, mas vou só no lado direito. Que são os pares, ou no lado esquerdo. Eu determino o grupo e vou só naquele grupo. Essa é a sistemática. Não errei o nome dessa vez. Sistemática, tá. Então, aleatório, escolher qualquer um aleatoriamente, que é a primeira, casual ou simples. Segunda, sistemática, determino o grupo e vou naquele grupo, tá.
A próxima que é estratificada. Estratificada proporcional. Estratificada. Como que a gente faz a estratificada? É um extrato da população. A estratificada eu separo em subgrupos e pego uma parte proporcional. Então, tem o par ou ímpar? Eu vou pegar metade das residências que tem número par e metade de ímpar. Então, conto quantas tem par, conto quantas tem ímpar, pego metade. Então, no meu prédio, eu vejo lá quantos apartamentos tem número par, quantos tem ímpar, posso ver por andar. E aí eu vou fazer o quê? Vou pegar só metade. Então, é metade dos pares, metade do ímpar. Não, eu quero um quarto dos pares, um quarto do ímpar. Não sei, um sexto. Você determina. Mas você tem um grupo, né? Tem a sua população. Você separa em subgrupos e pega parte proporcional de cada um. Espero que você tenha gostado e tenha entendido como que funcionam as técnicas de amostragem. Não esqueçam de avaliar a nossa aula. Então tá aparecendo aí o QR Code, o link. Entrem lá, diga se você gostou, mandem carinhas felizes, que eu e o Osmar a gente agradece, tá bom? E muito obrigada mesmo de coração, Osmar, pelo convite. Foi um prazer imenso. Obrigada, pessoal. Adoro participar de uma aula diferente. Então, sempre que quiser, me convide. E até uma próxima. Valeu. Tchau, tchau, pessoal.